pessoal, tudo bem? Hoje eu estarei fazendo uma complementação do vídeo anterior, no qual eu estive falando sobre a aliança que Deus fez com Adão. Então, fazendo um pequeno resumo, eu estive explicando nos vídeos anteriores sobre a necessidade que havia de Deus fazer uma aliança com o ser humano, por ser este um ser que Deus criou com entendimento, com sabedoria, um ser racional, um ser com emoções, com condições de criar projetos, né? Então, um ser com essas características, era necessário que Deus fizesse conhecer uma aliança, porque Deus criou com liberdade. Então, a aliança com o ser humano seria um sistema de segurança para o ser humano. Então, alguém pode dizer, mas Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Para que isso se ele já sabia que ia pecar? Não importa que Deus sabia que o ser humano ia pecar. Não por isso que Deus ia criar de qualquer forma, como eu já disse em um dos vídeos. Deus criou da melhor forma possível, né? Deus colocou o ser humano dentro de um projeto perfeito. Deus criou o perfeito e Deus deu todas as condições para que o ser humano se mantivesse dentro daquele projeto perfeito. Como eu disse, Deus criou santo, né? Então, para o homem pecar, na verdade, ele teve que pular o muro para poder pecar, porque ele tinha a natureza santa. Então, ele não tinha dificuldade nenhuma em se manter santo, porque isso fazia parte da própria natureza humana. Então, o pecar que seria o contrário, que seria o difícil. Para o homem pecar, ele teve que pular o muro, teve que pular a cerca para pecar, porque ele se levantou contra a sua própria natureza, né, para desobedecer, porque ele não tinha uma natureza pecaminosa e rebelde, né? Então ele tinha a natureza santa. Então obedecer seria natural para o ser humano. Então nós vemos aí a perfeita justiça de Deus. Porém, como Deus estava criando um ser racional, com entendimento, com emoções, com sabedoria, com condições de criar projetos, né? Um ser cheio de empolgações, então, para a própria segurança, era necessário que Deus fizesse com o ser humano uma aliança, porque essa aliança iria acionar no ser humano o seu senso de responsabilidade, porque a aliança implica em responsabilidade. Então, o ser humano, ele já sabia que Deus é um Deus santo, justo, perfeito, que abomina o mal, né? Então, Deus criou ele também em santidade, puro, santo, reto. E os desejos humanos, as influências, eram voltados para a justiça, né? Então, o ser humano entendia isso, que ele era um ser puro, criado em pureza, em santidade. Refletia nele o caráter de Deus, né? Então, por isso Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o ser humano, eu creio que ele entendia perfeitamente que ele, como um ser criado em justiça, né? Ele deveria honrar a Deus, respeitar a Deus e honrar a palavra de Deus, né? Talvez ele não tinha entendimento que Deus havia criado o mundo com a sua palavra, por meio da sua palavra. Mas ele conhecia que Deus é todo-poderoso e que a palavra de Deus estava acima de todas as coisas, era a autoridade máxima. Então, ele devia a Deus respeito, honra. Então, ele deveria honrar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus. E eu acredito que ele entendia que isso ia manter ele dentro desse padrão perfeito. Porém, Deus, ele não forçou, não obrigou, não acorrentou o homem ali, né? Ele criou com liberdade. O ser humano, se ele não entendeu, ele deveria entender
que ele tinha essa responsabilidade, a qual eu acabei de dizer, né? De crer em Deus, de entender que Deus é santo, perfeito e justo e criou ele dentro desse padrão perfeito também, e que para se manter dentro desse padrão perfeito, ele deveria respeitar o único mandamento que Deus havia estabelecido ali, por meio do qual Deus fez essa aliança com o ser humano, né? Então, essa aliança que Deus fez com Adão era uma aliança condicional, né? Porque Deus, no decorrer da história, ele fez várias alianças com o povo dele, né? Uma nação que Deus criou, uma nação específica para trabalhar, né, com o mundo por meio dessa nação, trazer a mensagem, trazer a salvação por meio dessa nação. Então, Deus, no decorrer da história, ele fez várias alianças. E dentre as alianças de Deus, havia alianças condicionais e alianças incondicionais. Porém, esta aliança que Deus fez com Adão era uma aliança condicional. Então, a aliança condicional, o homem teria que corresponder com aquilo que foi estabelecido dentro desta aliança. E dentro desta aliança, como não havia pecado no mundo, o mundo era puro, né? Então, por isso mesmo que chama mundo, né? Mundo significa puro. Eu não sabia quando eu era criança, né? Mas depois eu aprendi que mundo significa puro, e era por isso que minha mãe dizia: menina, vai tomar banho, trocar essa roupa, você está imunda, né? Quer dizer, está ao contrário da pureza, você está imunda, vai tomar banho para ficar pura, né? Quer dizer, limpa. Então, o mundo, né, não havia contaminação, né? Então Adão tinha que se manter dentro do padrão perfeito da justiça de Deus, dentro do qual ele foi criado, né? E como eu disse, ele não tinha facilidade para pecar, ele tinha facilidade para se manter santo, como ele foi criado, né? Para pecar, ele teria que pular o muro, se levantar contra sua própria natureza. Então, Deus, voltando a dizer, como Deus criou um ser com entendimento, com emoções, então é um homem, é um ser capacitado. Deus capacitou com entendimento, com sabedoria, e também deu emoções, né? E deu entendimento para saber o que é certo e errado. Então ali Deus, como eu disse nos vídeos anteriores, Deus estava criando uma outra pessoa. Então, dentro do padrão perfeito de justiça de Deus, era necessário que Deus criasse com liberdade, por causa da sua própria justiça perfeita. Então, Deus precisava dar a este ser a liberdade. Mas dar liberdade para um ser com estas características seria um risco, né? Então, era necessário que Deus fizesse com este ser uma aliança, porque a aliança implica em responsabilidade. Então, Deus ali acionou no ser humano uma responsabilidade. Ele já tinha o conhecimento dessa santidade, dessa perfeição de Deus, né? E que também Deus criou ele dentro deste padrão perfeito, né? Ele, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele refletia a justiça, o caráter de Deus nele. Então, o dever do ser humano era observar todas essas coisas, e quando ocorresse, né, uma provocação desse inimigo, porque o mal já existia, só não estava no mundo, não imperava no mundo, porque o mundo, né, em si, o mundo é puro. Agora, o ser que Deus criou e entregou a ele, porque Deus criou o ser humano para uma parceria, né, com esses seres que ele criou com tanto amor, com filhos queridos e amados, né? Então, era necessário o homem reconhecer Deus como Pai amoroso, né, Criador e Deus. Então, como um ser livre e como um ser humano, um ser racional, era necessário que Deus desse a este ser que tem entendimento para entender o que é certo e errado,
a capacidade de poder decidir por si próprio, né? Decidir se manter dentro desse padrão perfeito e também demonstrando a Deus a sua espontaneidade e a sua gratidão, né? Como um ser que tem entendimento para responder a Deus. Como eu disse, o ser humano, ele se corrompeu porque quando foi tentado, né, ele desobedeceu e ele sofreu a degeneração da natureza. Ao sofrer a degeneração, ele se tornou de santo por natureza, ele passou para pecador por natureza. E a semente humana que estava em Adão sofreu a degeneração, porque a Bíblia diz que Deus colocou todos em uma só condição. Eu não lembro agora a palavra exata, né? Para que com todos também tivesse misericórdia. Então, a realidade é que quando Adão ele pecou, Adão e Eva, eles sofreram a degeneração, né? Passaram de santo por natureza para pecadores por natureza, porque aí eles estavam contaminados, né? Não estavam mais puros, eles estavam impuros, né? Porque estavam contaminados com a desobediência, com o pecado. Então, a semente humana também, que estava em Adão, sofreu, né, essa degeneração. Então, por isso que, como semente de Adão, todos somos pecadores. Em Adão, todos nos tornamos pecadores e degenerados. Já nascemos com a semente do pecado, né? Como semente de Adão, nós já nascemos com essa contaminação, né? Como se fosse uma sementinha do pecado que vai se desabrochar conforme a criança vai crescendo. O mal, né, no ser humano vai se manifestando, porque somos pecadores por natureza. A Bíblia diz que nós somos, por naturezas, filhos da ira, né? Isso não quer dizer que nós nascemos para condenação, não quer dizer isso. Filhos da ira quer dizer somos todos pecadores, não tem um justo. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, no primeiro Adão, todos nos tornamos pecadores, mas no segundo Adão que Deus enviou, todos podemos ser justificados, né? E purificados do pecado, porque Cristo veio como o segundo Adão, né? E este foi perfeito e santo até o fim, e ao consumar a obra, ele terminou a sua missão terrena, entregando a sua vida em sacrifício pelo ser humano como o nosso substituto, né? Então ele substituiu o nosso lugar, morrendo em nosso lugar, né? Como já expliquei nos vídeos anteriores. Então, voltando à queda humana, quando o ser humano pecou, ele sofreu a degeneração, ele foi então desligado de Deus, então ele sofreu 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual, porque ele foi separado da vida. Deus é a fonte da vida, a fonte da justiça. Ele também é o autor da vida, o criador da vida, o doador da vida. Então, Deus é vida. Aquela árvore ali, como eu já disse, no meio do jardim, a árvore da vida, ela representava o próprio Deus no meio do jardim, no meio do ser humano ali, no centro, né? Então, aquele fruto dava vida eterna. Então, o homem era participante da vida de Deus, como ali o homem participando da vida de Deus, tendo vida, ligado em Deus, ligado na árvore, né, que representava o próprio Deus. Então, ele comia daquele fruto, ele tinha vida eterna, ou seja, vivendo dentro dos padrões da justiça perfeita no qual ele foi criado, ele tinha vida eterna. Então, por isso que eu acredito que aquele fruto pode ser que ele estava representando as obras da justiça, né? Então, como eu disse no vídeo anterior,
Então, o homem, ele estava ligado a Deus, ele tinha vida. Quando ele pecou, ele morreu espiritualmente porque foi desligado da vida, desligado de Deus, desligado da fonte, como uma árvore, como quando alguém quebra um galho da árvore, ela tá ali, o galho bonitinho, as folhas verdinhas, mas ele vai começar a murchar e vai secar. E Jesus disse, né, que desligado da árvore, o galho desligado da árvore, que separado da árvore, ele vai murchar e vai ser lançado no fogo. Então, é a mesma condição humana. O homem foi desligado da justiça, desligado da fonte, né? Então, a próxima morte vai ser a morte física e a terceira morte, a morte eterna. Então no próximo vídeo eu estarei falando das duas últimas mortes. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.